Eu queria pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias no livro de Efésios. Efésios 5. Quem encontrou, diga amém. A minha versão, para o pessoal que está aí, é a NVI. 5, do 1 ao 17. Que diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, nem herança no reino de Cristo é de Deus. Tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, e aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Amém. Senhor, eis-nos aqui, Pai. Acabamos de ler a Tua palavra, louvamos a Ti, engrandecemos o Teu nome, nos rendemos a Ti, exaltamos ao Senhor, mas nesse momento, Pai, que nossas mentes, nossos corações, tudo, seja acalmado para reter a Tua palavra. De Efésios. E eu fiquei assim, na verdade foi uma ansiedade de falar assim, o que vai vir? A gente está na EBD, né? O que vai vir? O que vem depois? Será que vem Efésios? O que a gente vai fazer? E aí eu comecei a ler, e eu estava vendo quão rico, né, ela é e quão atual, na verdade, é essa carta. Só para contextualizar um pouco, a cidade de Éfeso era uma cidade muito próspera, uma cidade muito rica. Ali ela ficava próxima a um porto, então imagina assim, um grande centro, uma cidade importante para aquela época de movimentação de comércio, saída de navegações, alguma coisa assim para levar e transportar, assim como também estradas para que as pessoas se locomovessem, né, entre as estradas. Então, muita coisa partia ali dessa cidade. E era uma cidade muito rica. Então, assim, é uma cidade praticamente obrigatória, assim, de passagem, vamos dizer assim. Vamos imaginar aqui para a gente, em São Gonçalo,
muitas das coisas, às vezes, a gente passa por Niterói, vamos dizer assim, né? Dá para ir para o Rio também, mas muita gente acaba passando por Niterói. Esquece a ponte, tem que passar por Niterói. Então, é basicamente isso. Precisava ter é uma cidade de passagem ali, né? Então, eu acho que muitas coisas ali naquele local favoreciam comércio, economia. Então, muitas pessoas eram prósperas, eram ricas, né? Para a época, né? Naquele lugar. E hoje essa cidade, né? Ela, do que sobrou, vamos dizer assim, ela está na região da Turquia. Em relação à localização, à importância da cidade, ela era um ponto estratégico, tanto economicamente falando, mas no sentido religioso também. Então, por isso que ela foi uma das grandes cidades em relação ao ministério do apóstolo Paulo, que ficou ali por cerca de 3 anos, mais ou menos. Tá? Então, conseguiu, né, o evangelho foi muito próspero ali naquele local, em relação a ser difundido mesmo, né, aos ensinamentos de Cristo. Só que aqui, naquela cidade também tinha uma religiosidade muito forte em relação a deusa Ártemis, que era um espelho, eles admiravam ela em todos os sentidos ali. Então, e também tinha, né, na verdade, a Ártemis é como se fosse a deusa Diana para eles, né? Então, na verdade, era uma cidade de muitos cultos pagãos. As pessoas se rendiam, enfim, a seus costumes, todos voltados para isso, para cultuar a essa deusa, enfim, todos os outros deuses que, com certeza, as pessoas se rendiam. E aí, só que ali, justamente por conta dessa questão geográfica, de localização, também era um ponto muito importante para pregar o Evangelho. Foi um ponto de partida, de distribuição, vamos dizer assim, do Evangelho. Então, foi uma cidade muito importante para o trabalho missionário do apóstolo Paulo, na Ásia, né? Assim como outras igrejas. Em relação à data, no caso de escrita dessa carta, provavelmente foi depois, né, ano 63, ali, depois de Cristo, e, de acordo com o que a gente pode buscar ali na Bíblia, ela foi escrita uma das cartas que foram escritas enquanto o apóstolo Paulo estava preso. Então, é uma das cartas aí que a gente tem como referência, conseguir imaginar a riqueza dessas instruções e dessas orientações para alguém que está preso. É o contraste, né, em alguém que deveria estar ali lamuriando, triste, na verdade estava enriquecendo as pessoas, né, direcionando as pessoas. E essa carta ela foi enviada não como um propósito porque a igreja estivesse com alguma dificuldade pontual. Às vezes acontecia de alguém, né, de estar necessariamente com uma idolatria e tal, ou algum problema de inimizade entre os irmãos. Na verdade, ela, dentre as cartas, acho que é até ruim a gente falar que é a carta mais rica. Não, toda a Bíblia né, super importante, mas no sentido de ser uma carta assertiva para qualquer tema, para qualquer solução e orientação de conduta para nós, enquanto cristãos, ela é riquíssima. Então, ela não trata pontualmente, mas ela nos dá doutrinas e ensinamentos para que a gente viva uma vida segundo a vontade do nosso Senhor Jesus, que esse é o principal objetivo dessa carta, nos ensinar, nos moldar, nos colocar nos trilhos, para que as nossas atuações, a nossa vida, né, o nosso dia a dia, o nosso viver, convirja para o grande modelo de Deus através da figura do Filho, Cristo Jesus. Amém? Até aqui, só para a gente contextualizar. E aí, a carta, no início, ela traz vários ensinamentos e várias coisas, até mesmo para nos encher de esperança. Né? Ela não traz aqui, quando você começa a ler o capítulo 5, você começa a ver, nossa, começa a ficar pesado, fala de questão de injúria, questão sexual e tal. E só que ela inicia essa carta, né, o apóstolo Paulo, ele manda, e alguns teólogos falam que talvez não necessariamente ela foi enviada para a igreja de Éfeso,
né? Mas sim como se fosse assim, aos que estão em Éfeso, até pela forma que ele se reporta. E justamente por essa questão da igreja não se achar necessariamente apontando algum problema local, de uma igreja local. E até pela forma dele também se despedir depois. Ele não se despede como geralmente ele se despede, né? Desejo estar com vocês, assim como acontece nas outras cartas, demonstrando saudade ou algo do tipo. Então, ela é uma carta muito mais direcionada para o comportamental, uma carta direcionada para, seja cristão, seja gentios, seja, não importa quem, que essa carta encontraria lugar, mas é uma carta para justamente acertar o comportamento, vamos dizer assim, para que a gente atinja o objetivo. E aí, quando a gente chega no capítulo 5, né, ele começa aí, primeiro versículo, falando para a gente: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Então, quando a gente pensa, né, justamente nesse portanto, já é no sentido de que vieram orientações, fala, portanto, né, então, olha, foi dito isso, é assim que vocês têm que agir, então, portanto, sejam imitadores. Por quê? Pela graça que nos alcançou, pelo sacrifício que nos foi dado, pela salvação, né, que há em Cristo Jesus para aquelas pessoas, para a gente, né, que fomos adotados por isso, adotados por esse grande feito de entrega do nosso Senhor. Mas ele fala ali, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. E aí eu comecei a ficar pensando nisso, né? A gente é um texto muito conhecido, mas não tem como a gente não olhar a Bíblia, né? Não ler e começar a imaginar no nosso dia a dia, né? Ontem eu estava aqui no ensaio, fazendo algumas graças, que eu espero que muitos irmãos não vejam as minhas graças no ensaio, né? Vocês não precisam saber disso, mas eu estava aqui brincando com o pessoal, e aí eu brincando, e a Ana falou assim, caramba, Elias, eu estou vendo o Enzo, como é que pode o comportamento? E uma das coisas que eu acho que você, que é pai, que é mãe, ou não precisa ser pai e mãe, mas quando você está numa posição de referência para alguém, seja um neto, seja, né, alguém, um sobrinho, você se preocupa com isso. Você se preocupa o quanto eu tenho que cuidar das minhas atitudes, o quanto eu tenho que me podar em algumas situações para que eu seja essa pessoa, essa referência positiva, essa referência, pessoa que vai perpetuar valores, né? Que vou colocar ali sementes boas para serem germinadas nesse coração. E quando eu imagino Enzo, a responsabilidade, e Ana falou isso, e depois eu em casa comecei, eu estou lendo a palavra, meu Deus, ser imitador, meu Deus, será que meu filho está me imitando direito? O que será que eu estou colocando na cabeça desse garoto? E é verdade, é realmente isso, né? Quando a gente pensa em atitudes, em ser imitador de Cristo, é justamente isso. O que nós aprendemos de Cristo, o que nós estamos aprendendo com Ele, o que nós estamos absorvendo, não só pelo ler, né, a palavra e admirar como um alvo de, nossa, preciso alcançar, mas o que, de fato, nós estamos absorvendo desses ensinamentos, desses comportamentos. Né? Porque a imitação, a mímica e tal, é muito engraçado esses vídeos, né? Tem aí na internet aquele mímico que vai seguindo as pessoas, né? no circo, em outros lugares aí de entretenimento. A pessoa ela tenta imitar o mais próximo possível aos trejeitos, né? A imitação, ela não é só num lado caricato, mas é você buscar ser como, é você buscar falar como, você ser, né, aquilo que você está vendo e você absorver. E aí aqui, quando fala para a gente ser imitador, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, ele já coloca aqui um carimbo, né? Filhos. Então, a partir do momento que nós somos imitadores,
né, porque somos filhos, é porque o nosso comportamento, né, nós fomos chamados para sermos como, né? Acho que há uma impossibilidade de sermos como Deus, e nem queremos ser essa pretensão, porque nem Jesus, né, enquanto Deus, né, na forma de homem, claro, 100% Deus, 100% homem, ele não usurpou de ser como Deus, ele não chegou ali e clamou e falou, olha só, eu sou o dono da bola, acabou para a palhaçada e acabou a brincadeira aqui. E mesmo ele podendo fazer, não, ele seguiu com o plano do Pai, que era um plano de salvação para mim e para você. E ser como filhos de Deus já bota aqui o carimbo de que fomos adotados. De uma vez adotados, precisamos ter um mínimo de comportamento, ou então uma busca por ser parecidos com o nosso Pai, no modelo de Jesus. E aí, ele segue falando no versículo 2, algumas orientações sobre esse comportamento. E a primeira delas, e vivam em amor. Vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Aí eu me pergunto, qual é o limite do amor? Qual é o limite do amor que foi cantado aqui, que quero aprender, quero amar, né? Quando, às vezes, esse amor de entrega requer sacrifícios pessoais do nosso dia a dia, do nosso tempo, no meio de lutas que, às vezes, a gente já está quase que esgotado, já não há mais espaço em nossas agendas para socorrer. Alguém está vendo algo diferente aqui? Às vezes já não há mais espaço para socorrer, para fazer, para aconselhar, e de repente você vê em situações de ter que dar, mesmo você não tendo. Qual é o limite do amor numa sociedade em que fala para a gente ser individualista, viver o teu, buscar o teu, se é no teu trabalho, se você se doa demais, você fica para trás. Se você faz demais por alguém, mas essa pessoa não está fazendo em troca. É isso que está sendo pregado. Aí, quando a gente vê aqui no grande exemplo de amor, qual foi o limite do amor para Jesus? Será que teve? Chegando ali no momento em que a verdade, assim, o momento crucial estava chegando, porque a palavra nos traz que ele, de tanto nervoso, chegou a suar sangue. Chegou a transpirar. E existe uma questão, acho que alguém até já pregou aqui sobre isso, né? Sobre numa tensão alta, né, de medo de tudo, isso, porque muitas pessoas ficam questionando, né, fisicamente, cientificamente, que não era possível suar, não, existe essa possibilidade. Tamanho estresse, tamanha dor, tamanho tudo, Cristo suou sangue. Mas mesmo assim não desistiu. Eu e você, em situações mais rasas, a gente tende a desistir do outro. A gente tende a falar assim, cara, eu já insisti 1, 2, 3, 4, 5 vezes, 6, 7, 20, 50, não dá mais. Aí eu pergunto mais uma vez, qual é o limite do amor? Mas é um amor, não um amor de quem não sabe. Porque o grande exemplo que talvez a gente tenha na nossa vida, né, quando você encontra alguém, né, que você entende como alguém, né, que é sua esposa ou que é seu esposo, é o amor da sua vida, e quando você compara as situações em que você viveu no passado, né, você fala, caramba, eu não amava ninguém, é essa pessoa que eu amo. Né? Qualquer outra pessoa, os outros são os outros, como diz a música. Depois de você, os outros são os outros. Então, o amor que a gente consegue entender, ele é resultado de um monte de coisa. Por exemplo, tem gente que não sabe, não tem, às vezes, o amor próprio, porque não recebeu, não sabe o exemplo claro do que é o amor. Não sabe o exemplo claro do que tem, como que eu tenho que fazer, como que eu tenho que, né, que agir, como que eu tenho que demonstrar esse amor para alguém. Então, o amor que às vezes eu demonstro é o amor que eu recebi no ensinamento da minha casa e tal. E agora, como que eu
em tudo que eu sou até chegar aqui, toda a minha história, tudo que eu vivi, o que eu sofri, vou amar alguém. Tudo isso vai transbordar de mim, vai ser passado naquilo que eu recebi. Então, o amor, ele também é um entendimento pessoal do que é o amor. Só que por isso que eu acho que Deus é tão... Né, Dani fala direto, tem algumas pessoas também que falam que o senso de humor de Deus é incrível. Ele coloca pessoas completamente diferentes, histórias diferentes, criações diferentes. Aí eu estou falando no âmbito conjugal, no âmbito familiar, mas eu falo também de âmbitos de vizinhos, de parentes, de amigos, no trabalho. Pessoas tão diferentes ao qual eu tenho que amar. Mas não é no amor que eu recebi, o amor familiar, não recebi o amor do meu pai, da minha mãe, não sei o quê, então eu vou amar desse jeito também, que é assim, então é isso que você merece. Então, cara, a gente está falando do amor de Cristo por nós, o amor dele por mim e por você. E qual foi o limite do amor? Teve limite? Não teve limite. Ele superou qualquer expectativa que era ao respeito. Eu não quero ser aqui um herege, mas assim, a sensação que talvez eu pensasse, ou algumas pessoas ali, sabendo, porque Jesus já tinha dado indícios que não estariam mais com eles. Chegaria um momento que ele ascenderia aos céus. Será que algumas pessoas talvez não teriam duvidado? Vai chegar a hora que não tem como, ele vai. Não é duvidar no sentido de que não duvidava, até porque muitas pessoas duvidaram dele, da própria identidade de Jesus, se ele era mesmo o Messias e tal. Mas eu digo no sentido de que, de fato, concluiria que ele era o Deus. Acho que até o último momento, algumas pessoas ficavam, tanto é que Tomé só acreditou que Jesus estava vivo, que tinha ressuscitado ali, quando tocou nas chagas. Então, essa dúvida deve ter permeado ali. Mas eu acho que quando as pessoas, geralmente, né, e eu acho que uma das coisas que a gente aprende na vida é em relação a alguns choques que a gente tem. Choques de realidade. Porque o entendimento do amor de cada um, e existem alguns livros, algumas pessoas que falam sobre a linguagem do amor. O amor que eu expresso para com o outro, né, o amor que eu enxergo é diferente. Então, um vê pelo serviço, né, o outro vê, enfim, o outro vê pelas palavras, o outro vê, enfim, as linguagens do amor são completamente distintas de pessoas para pessoas. Mas a linguagem do amor de Cristo é um amor incondicional. Independente do que recebeu, açoite, cuspe, que foi maltratado, chicoteado, o amor dele foi um amor incondicional, independente do que estava sendo feito. Será que a gente está preparado para amar incondicionalmente? Para ter esse amor que, independente das circunstâncias, daquilo que é falado, ou se fomos perseguidos, será que a gente está preparado para amar, sem olhar a quem? Fazer sem olhar a quem? Amar. Eu confesso a vocês que quando eu vejo isso, eu falo, eu não estou preparado, não. Não estou preparado porque eu olho para o quanto eu sou falho, o quanto eu sou pecador, o quanto eu me estresso em poucas situações, né? Eu pareço calmo, mas algumas pessoas que me viram a oportunidade de estar um pouco estressado, mas, caramba, saiu esse estresse dessa pessoa, porque eu acho que a gente tem que entender que nós somos limitados no sentido da nossa humanidade. Só que o amor, o convite de amor de Cristo, não é um amor pelaquilo que a gente está vendo, não é um amor pelaquilo que nós fazemos ou que alguém fez para a gente ou deixou de fazer. É um amor sacrificial. É um amor em que, às vezes, para que a gente alcance esse lugar de amar, vai passar, às vezes, por tenho que amar. Né? Vai ser um amor que vai passar pelo dente com a boca fechada. Mano, eu te amo.
Né, amor? Eu te amo. Tem vezes que Dani faz assim, eu te amo. E assim, mas é verdade. Porque assim, nós somos pessoas e foi colocado tudo isso em nós por Deus. Depois os mistérios que ele não quis revelar, o porquê que ele fez a gente assim e tal, a gente vai entender em algum momento. Eu acho que a gente vai entender, porque se ele quiser revelar, ele vai. Mas a realidade é que é um desafio. Mas é um desafio que não é uma escolha, é uma decisão, embora às vezes a gente queira parecer que estamos decidindo. Não é assim. Pense se vai amar. Ame aí, se fizerem, ok. Não. Para sermos imitadores de Cristo, nós precisamos viver em amor. E esse viver em amor passa por essa humanidade que vai ter um dia que vai estar querendo esganar. Por quê? Porque é isso, nós estamos num corpo que ainda é um corpo pecador, uma mente que pende ao pecado, o tempo inteiro é uma luta entre a carne e entre o espírito, e hoje eu estou na carne, hoje eu estou no espírito. Quem que aqui já falou? Eu estou na carne hoje. Aí, ó. Então, assim, só que viver em amor é um estado completo, viver em amor. Viver em amor não significa que você não vai errar. Você vai errar, às vezes você vai usar palavras pesadas, tentando acertar. Às vezes as palavras pesadas, em amor, precisarão ser ditas. Às vezes os apertos, os puxões de orelha, em amor, precisarão acontecer. Por quê? Porque ama. Aí não é assim com o nosso Senhor para a gente? Nós somos exortados, né? Nós somos, às vezes, ignorados no sentido do silêncio, né? Daquilo que nós pedimos, porque Ele sabe o que é melhor para a gente no momento certo. E aí, e nem por conta disso não significa que o nosso Senhor não nos ama. Pelo contrário, até o silêncio dEle, às vezes, é uma prova de amor para a gente, porque nós, às vezes, não estamos preparados para receber algo direcionado do Senhor. Então, viver em amor é um desafio, porém não é uma escolha. É uma predisposição. Eu entendo que eu preciso amar, mesmo não conseguindo. Eu preciso amar. E principalmente porque eu olho para mim e eu vejo as minhas ranhuras, o quanto eu não mereço amar, ser amado, né? Mas eu, mesmo assim, as outras pessoas e as pessoas à minha volta também têm o mesmo desafio. Porque, como filhos, nós precisamos ser como a oferta de Cristo por mim, por você, pela igreja, por toda a humanidade. Uma oferta de sacrifício, porém, que é um aroma agradável a Deus. Ou seja, amar aos nossos irmãos é um aroma agradável a Deus. É como se o Senhor, sabe quando o pai, né, você orienta seu filho erra, te entristece, ou você fica assim, o que vai acontecer? Eu ensinei tantas coisas e tal, e meu filho está fazendo tudo errado, porque ele é uma outra mente, ele é um outro cérebro, ele tem outras vontades, saiu da gente, mas é um outro perfil, uma outra personalidade. Mas quando ele acerta, você fica assim, é isso. Eu fico imaginando que quando a gente acerta, né, a gente não tem noção, a gente não tem dimensão do que estarmos no perfil, estarmos dentro desse caráter, né? Todo o caráter de Cristo formado, a gente viver isso segundo Cristo, o quanto que isso impacta, o quanto que isso atinge o coração de Deus e o quanto isso impacta quem está à volta. Porque você já viu quando você tem uma atitude inesperada? Quando seu filho está imaginando que você vai esbravejar, que vai fazer, vai bater, vai pegar o chinelo, às vezes ele já vem até protegendo assim, né? E de repente você simplesmente pega e dá um abraço e você ama. Assim é que nós devemos fazer. Certa vez, Pedro chegou para Jesus estava fazendo, dentre todos os ensinamentos,
estava falando sobre perdão e perguntou, né, a Jesus quantas vezes ele deveria perdoar. Quantas vezes? 7 vezes? E aí Jesus falou o quê? Não 7, mas 70 vezes 7. É muito perdão, hein? Já pensou em perdoar? Porque eu tenho certeza que eu falei de perdão, falei dessas dificuldades, e você já foi com algumas pessoas na sua cabeça. E a gente conseguir liberar o perdão, embora a gente entenda que é um processo, tá? Tem coisas que precisam ser acompanhadas, tem coisas que não são imediatas. Deus tem um tratamento para cada um, para quem, como o Ian falou aqui, tem um coração disposto, um coração pastoreável. Nós precisamos liberar o perdão. O perdão passa pelo amor, o amor passa pelo perdão. A partir do momento em que a gente olha para o outro como superiores a nós mesmos, como pessoas dignas de misericórdia, assim como nós, como pessoas que também são alvo do amor de Deus, assim como nós fomos, é aí que está o grande mistério. Que aí a gente vai falar, cara, eu não estou conseguindo, mas eu quero perdoar. Porque eu entendi que para ser como Cristo, eu preciso amar, porque Deus é amor. Abra sua Bíblia em 1 João. 1 João, quatro, Primeira João 4, do 4 ao 8. Perdão, 4, 7, desculpa, igreja. 1 João 4, 7. Queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não o conhece, pois Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isto: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que, por meio dele, os nossos pecados fossem perdoados. Então, quem ama, conhece a Deus, porque Deus é amor, e porque precisamos ser imitadores de Deus, e precisamos amar. Então, amar é quase que um combo, quase não, é um combo de quem é cristão. O amor, as nossas atitudes, tudo que há em nós, ele precisa ter isso como alvo. Isso precede, isso é depois, isso é em todas as nossas atitudes, nosso dia a dia. E como que a gente vai fazer se, infelizmente, nós estamos sendo bombardeados o tempo inteiro? O tempo inteiro nós estamos sendo bombardeados para não sermos como Cristo. O tempo inteiro. É na rede social. Eu estava vendo assim, sabe quando às vezes você para, não sei se você já fez isso, você se vê do alto, assim, parece que você saiu, não sei, eu e meus pensamentos, né? Mas parece que eu estou tendo a visão aérea, assim, minha, e aí eu fico vendo em relação, às vezes, a alguns comportamentos meus, que muitas das vezes são inflados pelaquilo que eu estou absorvendo, seja do meu meio, do trabalho, seja das redes sociais, principalmente. Porque o que a gente está vendo nas redes sociais é um liberalismo, é sexo escancarado, sabe, está tudo deturpado, e tudo está sendo programado para converter de forma errada a nossa mente.
para que a gente não converta os nossos corações aos filhos aos pais. Pelo contrário, para a gente se inflar de raiva, porque aquilo que a gente ensinou não está sendo seguido, ou por aquilo que nós estamos fazendo enquanto sociedade não está sendo observado. É o tempo inteiro a gente sendo, se a gente prestar atenção, uma polarização. De um lado está o amor, do outro lado está o ódio. Né? De um lado está o time A, do outro lado o time B. Só que quando a gente pensa que o amor de Cristo foi para todos, ele veio para todos, alguns não receberam, alguns não acharam graça nele, alguns não reconheceram, mas o amor dele foi para todos. Então, quando a gente olha nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, a gente está agindo dessa forma. Parece que a frieza, que a gente já recebe uma notícia de um acidente trágico e tal, já tomou conta da gente. A gente ouve que um ônibus capotou, sei lá, aconteceram tantas mortes, naquele princípio dá aquela, né? Ainda dá aquela dorzinha no nosso coração, a gente fica assim, Deus tenha misericórdia e tal, mas parece que a gente não está mais se compadecendo. Por quê? Porque essa frequência em que as informações estão chegando, e vamos nos preparar, porque a tendência é piorar. Né? As informações estão chegando cada vez mais para a gente, está trazendo essa similaridade. Eu já vi isso em algum lugar, eu já vi esse pai que matou essa filha, eu já vi essa filha que fez isso com o pai, com a mãe, não sei o quê. Porque a iniquidade está se multiplicando. E é natural que o amor de muitos se esfrie. Só que o filho verdadeiro, que quer ter o cheiro do pai, o jeito do pai, quer imitar o pai, porque reconhece que esse é um bom exemplo, que é isso, é a regra de fé e de prática, é a vida na vida, é Cristo vivendo em nós, que precisa ser, sim, um estandarte, precisa fazer diferença nessa geração, nessa sociedade, não está fadado a isso. A igreja de Éfeso, né, alguns teólogos dizem que tem várias, né, teorias por conta de autoria da carta e tudo mais. Alguns falam que talvez essa carta pudesse se encaixar perfeitamente para a igreja de Laodiceia, que é a igreja lá do Apocalipse. Por conta que era uma igreja que estava muito inflada, cheia de si, né? É uma igreja que era muito rica e parecia ser autossuficiente. Ou seja, já estava vivendo no automático. Estava tudo bem, já tinha alcançado o Evangelho, né? Nós recebemos, está tudo ok, está tudo maravilhoso, eu sigo a minha vida, minhas prioridades e tal. Nós sabemos, né, que o Senhor, Ele praticamente descasca essa igreja. Né, ele entra ali e fala de todas as mazelas e todos os comportamentos que estavam acontecendo. Mas, no final, o projeto, a forma que ele se despede, é ainda assim acreditando nela. Acreditando que ela tinha jeito. Acreditando que ela podia se converter dos seus maus caminhos, né, e alcançar a vida eterna, alcançar, sabe, esse lugar que o Senhor tem tanto preparado para a gente. Portanto, para a gente tem que ser inadmissível não ter um comportamento que o Senhor Jesus teve para conosco. Portanto, tem que ser inadmissível sermos mornos, estarmos indiferentes, passarmos por essa terra fazendo como os outros fazem. Antes não. Entendemos que às vezes será cansativo. Às vezes nós vamos querer desistir. Às vezes nós vamos querer falar como todos falam, não tem jeito. Eu mesmo já joguei a minha toalha. Mas assim como o Senhor Jesus não desistiu e não desiste de nós, assim nós precisamos perseguir amando. Persistir amando. Persistir sendo como exemplo de Cristo para essa geração, de amor perdoador, amor que não olha as diferenças, não olha as indiferenças, não olha nada, pelo contrário,
que eu escolho amar independente de todas as coisas. Independente do que eu viva, do que eu veja, a marca da igreja que vai se mostrar como uma igreja de Cristo e que não é alheia, não é indiferente, é o amor principalmente. Porque nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E esse é o mandamento principal, e eu não fico admirado como que as mídias e tudo, a TV, tudo, quer nos corromper, quer corromper os nossos corações, quer afastar as pessoas, seja por uma questão política, seja por uma divergência de alguma opinião. As pessoas estão tão infladas de opinião que estão deixando de seguir nas redes sociais e na vida. Para as pessoas, o que é pregado é assim, eu não preciso conviver. Eu não estou dizendo que você tenha que ser, né, que abafar, tapar seus ouvidos, sua visão naquilo que está acontecendo. Não, eu estou dizendo que aquilo que nós recebemos é agente de transformação em vidas. E como que eu retenho? Porque eu preciso pregar o Evangelho, e a primeira coisa que nós podemos pregar o Evangelho é através do amor. É o quanto eu amo, é o quanto eu perdoo, é o quanto eu divulgo Cristo a partir de um coração perdoador. A partir das minhas atitudes, a partir de como eu sou, independente do meio que eu esteja, enxergarão o Pai. Então, a partir de mim, enxergam o que está por trás de mim, a ponto de falarem, como pode? Que atitude é essa? Por que que você teve essa atitude se eu nem merecia? Por que que você age dessa forma? Por que que você é passado para trás tantas e tantas vezes? Por que que você sabe que você vai se prejudicar, mas mesmo assim você insiste? Porque não há outro jeito. Porque aquilo que eu recebi do Senhor foi um amor incondicional, um amor sacrificial. E não há um outro chamado para mim, senão o chamado do amor. A segunda situação que eu queria falar, voltando lá ao texto, Efésios 5. Efésios 5, versículo 8, diz assim: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Nós precisamos andar em luz. Nós precisamos deixar com que as coisas que estão na escuridão, ou que estão nos amedrontando, ou que estão que se tornaram parte de nós, seja um pecado oculto, seja uma atitude que descaracteriza-nos enquanto crentes, enquanto filhos de Deus, nós precisamos deixar que o Evangelho acesse. Nós precisamos deixar que o Evangelho acesse a ponto de purificarmos as nossas mentes. Está tão fácil, né? Às vezes a gente se pega compartilhando desgraças, a gente compartilhando pessoas que estão sendo ridicularizadas na internet, a gente está achando engraçado, porque é muito fácil a gente compartilhar. Quando a gente vê, a gente já sai mandando para todo mundo, né? Quando vê, já está lá, já está lá, já está lá. Mas até nesse simples detalhe, eu fiquei pensando quanto que nós estamos perdendo a característica de quem entende que fomos chamados para ser santos, porque Ele é santo. Precisamos ser luz. Precisamos não só andar conforme o mundo está andando. Pelo contrário, através das nossas ações, precisamos iluminar. Iluminar onde está escuro, iluminar onde o Evangelho não chegou, onde só tem morte, precisa ter vida. Onde tem palavras de pesar, palavras amargas, precisam ter palavras doces, precisam ter palavras de vida. Eu e você somos geradores de vida. Nós somos geradores de vidas no Senhor, porque assim como Ele é luz, os filhos
que imitam o Pai precisam ser luz, precisam ser sal, precisam dar gosto, precisam trazer o tempero, precisam trazer esse quê, não por diferenciação, mas a gente precisa gerar isso. O que é isso? Que comportamento é esse? Por que a gente está deixando o mundo cada vez mais entrar e ditar o nosso comportamento, ditar aquilo que a gente tem que falar, aquilo que a gente tem que fazer, a forma que a gente tem que se embrutecer, a forma que a gente tem que agir, mas nós não deixamos o Senhor, que nós deixamos e nós dizemos que é o Senhor, ditar aquilo que nós temos que fazer. Por que nós estamos nos mundanizando cada vez mais? Porque nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. Nós não podemos nos render ao Deus desse século, nós não podemos nós não podemos nos aproximar de exemplos que são tão reprováveis ao Senhor. Nós lemos aqui que a gente não se deixe enganar. Ninguém, versículo 6, ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Nós não podemos, embora estando no mundo, não podemos participar ativamente. Nós precisamos ser identificados como aqueles que resistem nos ensinamentos. Que ensinamentos? É qualquer coisa? É ciência? Não. Os ensinamentos daquele que veio, tudo sofreu, tudo padeceu, tudo passou, mas ele venceu. E ele venceu seguindo o propósito do grande Pai, aquele que nós precisamos imitar. Nós precisamos imitar o Pai, atitudes do Pai, nós precisamos admirar atitudes do Filho. Que nós possamos essa noite trazer esse entendimento de que pregar Cristo, e algumas pessoas falam, né? Eu não lembro exatamente a colocação, me fugiu aqui a memória agora, mas que a gente pregue a palavra, né? Que a gente pregue a palavra muito mais com as nossas atitudes. Porque, às vezes, viver Cristo, se vivemos Ele em plenitude, em entrega, e, irmãos, eu não estou falando de perfeição, tá? Porque eu sou dos mais imperfeitos. Mas viver Cristo, que é sacrifício, é sacrificante. Porque viver Cristo num mundo em que as pessoas estão cada vez mais distantes desse ensinamento, de amar ao próximo, de perdoar, de se dedicar, de se entregar. Isso é loucura, tá? Viver Cristo integralmente é loucura. E vai se tornar cada vez mais difícil, vai se tornar cada vez mais cansativo. Mas viver Cristo prega muito mais do que necessariamente a gente abrir a Bíblia e ter que evangelizar, e ter que falar, ler a palavra. Porque a nossa vida prega muito mais. A ponto de falar que amor é esse por vidas, que amor, que entrega é essa, por que essa pessoa se doa tanto, por que ao invés de vir palavras de desaforo, palavras de morte, xingamentos, por que vem mansidão? Por que vem alguém me chamando para colocar no lado, para falar, eu te amo, independente do que você faz ou deixa de fazer? Por quê? Porque o amor de Cristo por nós transpassa o olhar humano. O amor de Cristo por nós é um amor não circunstancial, daquilo que fazemos ou deixamos de fazer, mas pelaquilo que Ele nos olha. E Ele nos olha como o projeto inicial que Ele nos fez. Ele nos fez filhos. E quando amamos, o amor incondicional precisa estar nas nossas vidas. Onde se espera a morte, palavras de morte, precisa ter palavras de vida. Onde se há conselhos ruins, independente da circunstância,
precisa se converter em conselhos bons, precisam ser não conselhos mundanos, mas conselhos de acordo com os ensinamentos da palavra. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e de prática. Isso precisa estar nas nossas casas, isso precisa estar no nosso dia, isso precisa estar no ônibus, isso precisa estar no trabalho. Eu não estou falando que você precisa chegar no teu trabalho e começar a falar e falar e falar e de repente você causar uma impressão, né, de que você é habitolado, sei lá o que. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que muitas das vezes você é calado em palavras, mas nas suas atitudes vão pregar muito mais e apresentar muito mais Cristo do que se você abrisse a sua boca. Então o que nós precisamos é entender que ser luz não é uma escolha também, assim como amor. Nós somos filhos da luz e precisamos trazer luz para as nossas vidas, onde há escuridão, onde há pecado, onde há entrega em pecado, onde há vivências daquilo que o Senhor Jesus não deseja para as nossas vidas, seja a pornografia, seja a prostituição, traição ou fofoca, não importa. Comportamento de filho da luz não passa por essas questões. E aquilo que há em nós precisa ser mudado. E precisa ser mudado, mas também precisa ser enxergado. Porque às vezes a gente só está vivendo conforme a maré, conforme dá, conforme a gente recebeu, como foi falado aqui. Mas é preciso colocar um ponto final e falar assim: eu sou de Cristo, eu sou filho de Cristo. Senhor, é difícil viver dessa forma, é difícil ser como Cristo. E eu nem tenho essa pretensão, porque nós nunca vamos conseguir. Sabe por quê? Foi nos colocado autoridade no poder que há no Espírito Santo. Aquilo que nós falamos na terra é ligado no céu. Aquilo que nós profetizamos no nome do Senhor acontece. Talvez a gente não esteja vendo muito isso hoje, mas nós ainda podemos curar. Porque não é em nós, é no poder que há no nome do Senhor Jesus. Mas nós estamos nos deixando abafar. Nós estamos vivendo segundo os ensinamentos desse mundo. Mas essa é uma noite que Deus escolheu para nos falar. Você é meu filho. E como meu filho, eu te chamei para coisas grandes. Eu chamei para viver coisas grandes. E essas coisas grandes não é para a enaltação do teu nome, não é para engrandecimento do seu nome, mas é que eu me faça conhecido através da tua vida. Porque foi esse o grande chamado do Senhor, uma vez Ele tendo se entregado por mim e por você. Amém? Por último, Deus é verdade. Versículo 5, Efésios 5, só abrir aqui. Oito, 9. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Viva como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Nada melhor do que viver e andar em verdade. Não como quem é aparentemente de verdade, mas viver em integridade daquilo que nós somos. A verdade do Evangelho, a verdade daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, precisa ser aparente. Aquilo que está na nossa vida, né, exterior, ele precisa ser visto. Ele precisa ser uma constância em nossas vidas. E viver em integridade, independente das nossas ranhuras, independente do que nós somos, é projeto de Deus para nossas vidas, para mim e para você. Sermos amáveis, sermos luz, sermos bondosos, sermos justos, sermos de verdade aquilo que somos.
Eu imagino que, pensando, né, antes de debutarmos, a igreja do Senhor precisa conhecer o seu lugar na sociedade. Nós somos referência, e eu não falo isso porque somos perfeitos, mas é porque a verdade está em nós. O verdadeiro evangelho, o verdadeiro caminho, a vida, só há um. Está em nós. E infelizmente, é por isso que a igreja vai ser tão bombardeada. Infelizmente, por isso que as nossas famílias vão ser tão bombardeadas. Infelizmente, por isso que nós vamos receber convites a todo momento para vivermos segundo o mundo. Mas enquanto igreja que entende que é filha, é filhinha amada, é noiva, nós precisamos nos colocar como quem verdadeiramente amadureceu no entendimento daquilo que é para as nossas vidas. O Senhor Jesus, Ele tem um caminho de verdade, um caminho de vida, um caminho de bondade. Ele tem um caminho, um grande exemplo para mim e para você. Mas nós precisamos entender o nosso lugar, o nosso papel. Porque vai ser assim que nós impactaremos as nossas famílias, impactaremos as nossas casas, impactaremos a sociedade, os nossos trabalhos. É assim que nós conseguiremos transformar aquilo que precisa e espera a transformação do Senhor Jesus. Porque não está em nós, está nele, mas é através de nós. Então, como pode, como nós cantamos aqui, o Senhor ter escolhido alguém para ir? Como pode o Senhor ter escolhido, ter olhado para nós com essa dificuldade de amar, de perdoar, de falar coisas boas, de permanecer numa constância de felicidade, sabe? Assim, como pode? Porque Ele nos amou independente da nossa história, ou do que vivemos, ou do que falamos, ou do que sentimos, não importa. E porque Ele tem um projeto para mim e para você. E o principal projeto que Ele tem para mim e para você tem a ver com o ide após Ele. Porque quem quiser ir após o Senhor, quem quiser levar essa mensagem, quem quiser ser identificado como filho, quem quiser participar do reino, quem quiser vir, vai ter que pegar a cruz. E essa cruz passa por tudo que a gente falou aqui. Muitas das vezes vai ser doído, vai ser pesado. Muitas das vezes você nem vai ver, ainda nessa terra, os frutos da dedicação, ou da entrega, ou do sacrifício que você fez. Mas que no plano espiritual, aquilo que uma vez o Senhor, que diz a última palavra, faz. E é Ele, que nele que está todo o poder, nele que estão todas as coisas, nós não vamos conseguir alcançar na nossa mente humana, mas no poder que há em Deus, no poder que há na transformação do Evangelho, no poder desse Evangelho que cura, que liberta, transforma, nós conseguiríamos dizer que somos mais do que vencedores, que nós conseguiríamos dizer um dia que nós acabamos a carreira e nós guardamos a fé. Nós ficamos intactos no Senhor. Vamos nos colocar de pé, igreja? Romanos 10, 14 e 16 diz assim: E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés daqueles que anunciam boas novas. Como são belos os pés daqueles que são como Cristo. Como são belos aqueles que escolheram ser imitadores de Cristo. Como são belos, como que esse perfume sobe até o coração de Deus.
como que é agradável a Deus. Está difícil, está complicado, às vezes dá vontade de parar. Mas como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? Igreja, Deus te escolheu, Deus te chamou para pregar o amor, para pregar o perdão, a bondade, a santidade, para pregar a palavra da verdade, para pregar o evangelho. Igreja, filha do Senhor, filhinha do Deus Altíssimo, redimida pelo sangue do Cordeiro. Os seus pés, as suas atitudes são vistas pelo Senhor. O seu choro, as suas lágrimas, as suas dores, os seus dias de sofrimento, de lutas, estão sendo observados pelo Senhor. Não como um Senhor distante, não como um Senhor que se alegra na sua dificuldade, não. Mas pelo um Senhor que ama e pelo um Senhor que é justo. É justiça e é amor. E é um Senhor, um Deus de provisão. É um Senhor da hora certa. É o Senhor que foi nos preparar lugar. É o Senhor que quer a igreja adornada, madura, que entende o seu lugar nessa terra, que entende a importância das suas atitudes, a importância de levantar a bandeira do Evangelho, a bandeira do amor, uma bandeira da tolerância, porque quem faz em nós, quem age em nós, é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus. Então, Senhor, eis-nos aqui, Pai. Eis-nos aqui, Pai, e é tão difícil, Pai, é tão difícil falar sobre perdão, é tão difícil falar sobre amor. Somos humanos, Pai. É difícil conseguirmos compreender algumas coisas, porque citamos pouquíssimas coisas essa noite, mas estamos vendo ao nosso redor a iniquidade se multiplicando. Parece que estamos cada vez mais nos afunilando, nos apertando, parece que está cada vez mais difícil seguir, falar, resistir. Mas nos ensina, Pai, nos ensina que nessa noite o Senhor mais uma vez nos trouxe a orientação de que o Senhor é o nosso Pai, o Senhor tem a palavra de vida eterna, o Senhor tem exatamente o projeto e o plano que nós precisamos seguir. O Senhor é o nosso espelho, o Senhor é amor e precisamos amar. Precisamos amar, então, Senhor, enche os nossos corações, tira de nós aquilo que não cabe mais de Ti, limpa-nos, Pai, de todo pecado, limpa-nos, Pai, se estamos entregues, nos recupera essa noite, Pai, nos liberta, nos transforma, Senhor, tudo aquilo que veio na nossa história até aqui, todas as correntes que vieram e não nos permitem sermos livres em Ti, Pai, livres para demonstrar aquilo que o Senhor quer que demonstremos enquanto igreja, enquanto filhinhos, sendo imitadores de Ti. Limpa-nos, Pai, e nos liberta, e que possamos ser canal do Teu fluir, que possamos ser canal de vida, que possamos ser aqueles conhecidos como os que amam, como os que perdoam, como os que toleram, independente das ações, que seja achado em nós também esse amor sacrificial, que sejamos perfume chegando até o Senhor. Queremos que o Senhor admire os nossos passos, assim como um filho quer ser reconhecido pelo Pai. Queremos ser reconhecidos de verdade como seus filhos. Queremos viver a verdade. Então, tudo aquilo que nos afasta disso, Senhor, rompe nessa noite. Tira, Pai, das nossas vidas. Senhor, queremos ser verdadeiramente Teus. Queremos ser segundo o Teu coração. Age em nós, Senhor, através de nós, Senhor, que possamos levar o Teu amor, que possamos ser referência, não para nosso engrandecimento, mas daqueles que reconhecem o seu lugar, a sua importância, das suas atitudes como pequenos cristos, que nós possamos fazer a Tua vontade.
É o que pedimos e já te agradecemos. Amém.